Olá, amigos servidores, amigas servidoras. Começamos pelas redes sociais do nosso sindicato, mais um Servidor em Foco, que vai ao ar sempre na primeira sexta-feira de cada mês, na página do Facebook SSPM Rio Preto. Nosso programa tem como objetivo principal debater temas e assuntos de interesse dos servidores públicos. E neste primeiro programa de 2022, nós vamos abordar, vamos falar um pouquinho sobre as atividades, lutas e desafios do nosso sindicato para esse novo ano. Para falar sobre estes temas, a convidada do programa de hoje é a companheira Sânia Lima Braga, presidente do Sindicato dos Servidores. Sânia, agradeço mais uma vez a participação para a gente falar um pouquinho sobre esse ano de 2022. Agradeço eu, Serginho. Boa tarde a todos os servidores e a todos que estiverem nos assistindo. E vamos aí, para esse ano bem desafiador. Falando em ano, vamos começar a falar sobre campanha salarial, que os servidores estão aí com existe uma grande ansiedade por conta de nos últimos 2 anos não ter acontecido o reajuste salarial. Na última segunda-feira, você protocolou a pauta de reivindicações dos servidores municipais de São José do Rio Preto. Queria que você falasse um pouquinho sobre o protocolo desse documento que aconteceu essa semana e a expectativa da diretoria do sindicato para as negociações em Rio Preto. Bem, anterior até a isso, a gente teve a assembleia que os servidores participaram e a gente construiu essa pauta conjuntamente, levando em consideração os 2 últimos anos que foram bem difíceis, até porque os servidores vieram aí amargando, né, perdas e suspensão de seus direitos, né, por conta da Lei 173. Então, na nossa pauta de São José do Rio Preto foi protocolado os principais itens. Os servidores, como sempre, entendem as questões da administração, as dificuldades enfrentadas por conta da pandemia e de tudo que aconteceu, mas também os servidores também precisam, né, minimamente garantir o seu poder de compra, poder ir no mercado, poder sustentar a sua família. Então, estamos aí, foi protocolada a pauta, a principal reivindicação é 18%, a inflação dos 2 anos, né, 2020 e 2021, e 3% por conta de uma perda que os servidores já estão aí há alguns anos, 3 anos na verdade, que é do aumento da alíquota da Rio Preto Prévio. Então, fechou nos 18%. E a expectativa é que a prefeitura analise essa proposta, e vocês estão pedindo a reativação da comissão permanente de negociação que acontecia, né, existia até antes do início da pandemia, mas era o mesmo prefeito, mas era um outro mandato, né, era o primeiro mandato Sim. do atual prefeito, Edinho Araújo. Então vocês pedem também a reativação dessa comissão para que isso possa ser debatido nela. Com certeza. É muito importante que a gente tenha, né, formalizado, no caso reativado, esse canal importante de negociação, que era onde a gente sentava, levava as pautas dos servidores, e aí da saúde, da educação, da assistência, a gente discutia tantas as pautas específicas, porque a gente tem muito, né, isso, são muitas áreas, né, que compreende toda a municipalidade, e a gente discutia tanto isso como o todo, né? Então, a questão da comissão facilita bastante e sim, uma das reivindicações é que a gente reative e volte a ter esse canal para a gente discutir periodicamente as dificuldades enfrentadas pelos servidores. Falando em campanha salarial, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de Rio Preto, mas o Sindicato dos Servidores, eles representam não somente os servidores de Rio Preto, como também os servidores de alguns municípios da região. Dentre eles aí, os municípios de Ipiguá, Mirassolândia, Badibacite, Onda Verde, Icem, Uchoa, Guapiaçu e Guaraci, no que diz respeito à campanha salarial e à pauta de reivindicações desses municípios, o que nós temos de momento para levar ao conhecimento desses servidores que possam estar nos acompanhando também neste momento. Então, o sindicato está realizando até uma pesquisa mesmo, né, oficial com cada município, nesse período da pandemia, nos últimos 2 anos, se teve alguma, porque às vezes o prefeito dá a inflação ou alguma coisa e o sindicato não fica nem sabendo, porque todo ano é de praxe, né, é uma prática do sindicato, encaminhar
a pauta de reivindicação. Com a pandemia ficou tudo muito confuso, tudo muito difícil. A prefeitura fecha, a prefeitura abre, exatamente. Principalmente nos municípios menores, alguns deles, a gente está até conversando um pouquinho antes, até hoje não tem o horário de atendimento normalizado, e durante esses últimos 2 anos foi esse abre e fecha, reduz o horário de funcionamento, manda o pessoal, então ficou até difícil mesmo para dialogar com os servidores desses municípios e até mesmo para poder ir até essas prefeituras. Porque normalmente você vai, reúne os servidores, conversa com eles, vê as solicitações e monta a pauta. E agora nesses 2 anos não deram mesmo por conta da pandemia, e isso, exatamente por isso. Prefeituras fechadas, os servidores em home office, então ficou mais difícil o diálogo mesmo com os servidores. Mas a gente mesmo ano passado, no meio da pandemia, a gente protocolou solicitando o que era possível, o que legalmente era possível no momento, e até porque foi um momento muito difícil para todos os servidores, principalmente os da saúde, os da educação, que foram se virando para, dentro do que era começar a dar aula online, esse tipo de coisa, que era uma coisa que não estavam acostumados. Mas agora a gente protocola, está fazendo esse levantamento nos municípios, e aí na próxima semana a gente protocola em todos os municípios também as pautas de reivindicações. E só lembrando que a maioria dos prefeitos se encostou aí na 173 para não conceder reajuste e até mesmo não dialogar, né, Sânia? Não, a 173 ela deu de bandeja para os prefeitos a justificativa que eles precisavam. E a gente não pode esquecer que muitas das prefeituras, aliás, todas que decretaram calamidade por conta da pandemia, receberam dinheiro do governo federal, para incentivo, para o combate à Covid e para incentivo a alguns profissionais, mas na maioria isso não aconteceu. Então, infelizmente, os servidores, nesses 2 anos, eles só amargaram mesmo perdas e restrições. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Vamos falar um pouquinho sobre as atividades do sindicato entre si nesse ano de 2022. Existem alguns projetos, propostas de atividades aí para esse período. Claro que tudo vai depender muito do que acontecer com a pandemia. A gente observa, tivemos aí nesses primeiros 5 dias, 6 dias de 2022, mais de 1.000 casos positivos de Covid-19. O ponto positivo, entre aspas, se a gente pode ter algum ponto positivo, é que são casos mais leves porque a maioria da população está vacinada, mostrando, diferente do que alguns querem defender, que a vacina não serve para nada, que ela serve muito, porque existe um número grande de casos, mas existe um número pequeno de internações, existe um número, graças a Deus, pequeno também de óbitos. Com certeza. A gente tinha uma expectativa, no final do ano, no final de novembro, começo de dezembro, primeira quinzena, todos estavam acreditando que a gente estava partindo para o fim da pandemia, e que a gente estava aí vislumbrando tempos novos e de volta ao mínimo de normalidade, Uhum. E aí, de repente, vem isso, É Ômicron que aparece e começa de novo, e realmente a gente está num momento muito difícil e muito preocupante pelo número mesmo, um número assustador de aumento de casos e de contaminação, muitas pessoas. Com certeza, a necessidade de reativar alguns serviços que já tinham sido desinstalados por conta que não tinham mais necessidade, que traz muita preocupação. E aí, assim, de novo volta a carga toda para cima, principalmente dos profissionais da saúde, Que é os que mais sofrem porque tem a responsabilidade de cuidar de toda a população. É claro que, como você mesmo já disse, a vacina que sempre salvou, Então, nosso país, quem nos assiste, é preciso que fique claro isso. Às vezes não dá para entender o porquê da resistência com essa vacina especificamente. Porque nós, brasileiros, a gente nasce tomando vacina, E a justificativa da contraindicação, toda vacina tem contraindicação. Toda vacina tem contraindicação. E não só como toda vacina, como todo medicamento. Porque se você cair com o medicamento, tem uma coisa chamada bula. Se você ler a bula, toda a bula tem um item específico, contraindicações desse medicamento. Então, se for assim, não pode tomar medicamento nenhum mais. Não vou nem citar o nome desse, mas nenhum medicamento,
Exatamente. É muita incoerência, né? Então, assim, infelizmente a gente vive um momento político no país muito difícil, que acaba nos trazendo a esse tipo de situação de tomo vacina, não tomo vacina. Dou vacina para o meu filho, não dou vacina. Exatamente. Né? Então, infelizmente ou felizmente, isso é uma minoria. É uma minoria. Então, sim, a gente está num momento difícil de reabertura de serviço de novo, de ter que contratar profissionais de novo, porque o número está muito grande de pessoas contaminadas por Covid. E a gente tem a gripe também que está junto, é uma gripe que é um vírus novo também, que vem, e aí vem tudo junto, né? A gripe que tem o não é o H1N1, não, é H2N3, né? Alguma coisa assim. Então, assim, e aí precisa fazer o corre e ir atrás, mas assim, a gente não pode esquecer que a vacina, ela é importantíssima, tem que tomar, todos têm que tomar, quem não tomou tem que tomar, e a vacina não é para não pegar, não é para não ter, né? Eu já ouvi pessoas que vêm e falam assim, não sei o que tem, fulano pegou Covid, tinha tomado vacina, viu? Mas a vacina não é para não pegar, vacina nenhuma. Nem a vacina da gripe, que é a mais tradicional, nenhuma. A pessoa não deixa de pegar a gripe, ela pega, ela muitas vezes não vai progredir para uma pneumonia, mas ela pode sim pegar uma gripe, e o mesmo acontece com a Covid. Você pega a Covid, mas diferente do que acontecia, por isso a gente fala, o número é alto, mais de 1000 casos em apenas pouco menos de uma semana, só que a maioria dos casos leves. A gravidade como baixa. Aconteceu no primeiro momento da pandemia, e até no auge da pandemia, ali em meados de 2020, não está acontecendo. É por isso que a vacina é necessária. Hoje mesmo houve uma pessoa em um local falou assim, eu já posso tomar a terceira dose, mas nem sei se vou. Não, tem que tomar a terceira dose. Tem que tomar a quarta dose, mas vai ser quarta? Não, vai ser quarta, vai ser quinta, vai ser sexta dose, porque pelos indicativos mundiais, a vacina da Covid terá que ser tomada 2 doses pelo menos por ano. No mínimo 2 doses por ano. É o indicativo, até que eles talvez consigam fazer uma fórmula que possa ser uma dose única por ano, como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe. Então, mas a gente tem várias... vacina é uma coisa que... E essa, como é nova, Covid é novo, né? Então, tudo assim, depende dos estudos que estão acontecendo. Os cientistas, os especialistas, eles estão em cima disso, debruçados sobre o tema e sobre o estudo disso o tempo todo. E aí a gente ainda, nós todos como população mundial, e não é só brasileira, mas a mundial, toda a população, nós estamos todos em estudo ainda, né? Então, assim, realmente não sabe. A gente tem a vacina do tétano, por exemplo, que a gente toma, que vale para 10 anos. A gente amarela. A febre amarela. A gente tem vacina da gripe, que é todo ano você tem que fazer o reforço dela, porque a mutação dos vírus são muito grandes, né? Então, estamos nesse momento na parte do Covid, é isso. Não tem ainda, claro, se vai ser uma por ano, 2 por ano, se vai ser todo ano, como que vai ser. O certo é que tem que tomar vacina. A única certeza é essa. O futuro a Deus pertence. Exatamente. A gente vê o que faz ou de que forma ele tem que se adequar. Exatamente, mas a única certeza desse momento é que tem que tomar vacina. Eu perguntei sobre atividades, né? Por conta de tudo isso também, o sindicato vai continuar com as suas atividades, mas a grande atividade mesmo acaba sendo no segundo semestre, que é a comemoração do Dia do Servidor, que se tudo depende de como estiver a situação, né? Existe uma expectativa positiva nos últimos 2 anos. O sindicato realizou com sucesso uma live em comemoração ao Dia do Servidor, mas eu sei que a sua ansiedade, até mesmo dos servidores, é a possibilidade de poder voltar a realizar a tradicional festa do servidor, reunindo os servidores municipais aqui no Clube do Lago. Com certeza. A gente até, você falou das atividades, a gente descambou para vacina, mas por conta disso, né? Porque tudo vai depender, né? Então, assim, tem algumas atividades que os servidores ficam mesmo na esperança. Ano passado a gente tinha algumas coisas programadas para o sindicato, como até a carreata que a gente tinha programado para o Dia das Mulheres não deu certo, não pôde, por conta do agravamento da situação. Então tudo vai depender disso. A gente não sabe como vai estar daqui a pouco, mas com certeza o sindicato está atento a todas as questões. A gente tem várias coisas envolvidas. O ano passado a gente teve várias atividades também, mas a gente espera que
Principalmente a festa do servidor. A gente vai ter novidades esse ano, a gente vai trazer alguns projetos bem interessantes para os servidores, mas a gente espera que o segundo semestre a gente esteja naquela paz, naquela tranquilidade que a gente estava esperando que já entrasse agora, mas que por conta da Ômicron e do que está acontecendo, teve que dar uma tirada de pé do freio aí, mas a gente espera sim realizar a festa dos servidores, com todos os servidores aqui, como sempre, para a gente comemorar principalmente a vida, né? E falando agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Vamos falar sobre um tema que preocupa ainda os servidores, além da Covid, que diz respeito à reforma administrativa. Houve aí um grande esforço coletivo no final do ano, na tentativa de barrar essa proposta, mas ela continua lá em Brasília. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da PEC, da reforma administrativa. Claro que existe uma expectativa que ela não vá para frente por ser um ano eleitoral, mas independente de tudo isso é necessário ficar atento. Com certeza. Esse ano, o ano de 2021, foi o ano passado, na verdade, né? De 2021 foi um ano em que, e aí assim, preciso parabenizar a todas as federações e confederações centrais, principalmente, né, nas federações e confederações ligadas aos servidores públicos, porque a PEC 32, a proposta dessa PEC, ela é muito prejudicial para os servidores, mas ela é mais prejudicial ainda para a população, porque ela traz como proposta o fim do serviço público, né? Então, assim, a nossa população, principalmente a população mais carente, a população das periferias, o maior número de pessoas depende dos serviços públicos, né? Então, isso nos preocupa muito, como sindicalistas, como defensores do serviço público, isso preocupa muito. E os servidores, alguns conseguiram, o nosso sindicato teve efetivamente participando, inclusive de eventos em Brasília, que a gente teve participação, né, a gente conseguiu encaminhar para lá uma van, né, com pessoas que foram... E tivemos também, só para lembrar, né, tivemos uma grande atividade promovida pela Câmara Municipal, mas que foi, né, através aí de um pedido feito pelo Sindicato dos Servidores, solicitação do sindicato, porque foi um debate rico também, aquele que aconteceu na Câmara de Rio Preto. Com certeza, também por conta da PEC 32. Era o envolvimento de tudo isso, e aí ainda bem que, né, o presidente da Câmara, Pedro Roberto, que também já aproveito para agradecer muito, que se envolveu também, que entendeu a preocupação do tema e chamou essa audiência pública e inclusive foi aprovado pela Câmara uma moção de repúdio contra a reforma administrativa, que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. E os servidores, assim, os sindicatos em gerais contribuíram da forma que dava, inclusive financeiramente, para manter em Brasília, de prontidão mesmo lá, alguns servidores que são das federações e das confederações que ficaram lá praticamente 6 meses em Brasília, conversando o tempo todo, recebendo toda semana os deputados, para que essa PEC não fosse aprovada, não fosse para votação. A gente conseguiu passar o ano e a esperança sim é que esse ano, por ser ano eleitoral, aí, né, político normalmente gosta de fazer um agazinho, que nem entre para votação. Mas estamos atentos, estamos de olho, o pessoal está lá monitorando o tempo todo, porque se houver algum rumor de que vai entrar, mobiliza todo mundo de novo na luta contra essa PEC que traz prejuízos absurdos tanto para servidores quanto para serviços públicos. E existe um perigo também, né, Sônia? A gente fala que é um ano eleitoral que possivelmente não vai, mas existe um perigo porque, passado o processo eleitoral, os últimos 3 meses para terminar o ano, aprovarem, depende do resultado da eleição, aprovarem essa proposta. Sim. Então é necessário acompanhar, mas ter uma atenção redobrada no final do ano pós-eleição. Com certeza. Então, assim... O chamado apagar das luzes, né? Exatamente. Do dia para a noite, no apagar das luzes, né? Aí já acabar de fechar Mas assim, os servidores e
e sindicalistas nesse momento, e quem defende, né, políticas públicas, a gente está constantemente agora com o tema dos escoteiros, né? Sempre alerta. Estamos sempre alerta. Legal, Sânia. Agradeço então mais uma vez a participação aqui no programa Servidor em Foco nesse início de 2022. Teremos ainda muitas atividades durante esse ano, se Deus quiser, mas aí também agradeço então mais uma vez e a gente volta a conversar aí numa próxima oportunidade. Obrigada a você, Serginho. Obrigada a todos que estiverem nos assistindo. E pessoal, tome vacina. A gente precisa ao máximo que o máximo da população esteja vacinada para a gente voltar a alguma normalidade. Obrigada. Legal, então. Nós agradecemos aí a companheira Sânia Lima Braga, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Só lembrando para todos e para todas que o programa Servidor em Foco vai ao ar no Facebook do sindicato, no SSPM Rio Preto, sempre a primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia. E nós nos reencontramos então no próximo dia 4 de fevereiro. Até a próxima. Tchau.